Ministra, uma pergunta de uma espectadora do Opinião no Ar, foi enviada pelo YouTube, Lourdes Oliveira. Ela pergunta: qual sua opinião, ministra, sobre o movimento feminista no Brasil? Olha, eu costumo falar que o movimento feminista trouxe, sim, alguns avanços, algumas pautas estão consagradas, mas eu não compartilho com todos os ideais do movimento feminista. Então, essa é uma opinião que eu sempre, o tempo todo, estive trazendo e manifesto ela sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo de retaliação. Não compartilho com todos os ideais do movimento feminista. A procuradora quer fazer uma pergunta para a ministra? Não, eu achei importante o que a ministra falou, dessa questão do confinamento, né, dos danos psicológicos que geram, não só em crianças, mas em adolescentes, pessoas que têm uma tendência à depressão, à crise de pânico. Então, acho que tudo isso não foi muito observado pelos nossos governantes, né, quando decretaram esse fechamento, vamos dizer assim, por tanto tempo, né? A minha filha tem 10 anos, já passou da fase de alfabetização, então não vai sofrer tantos danos quanto crianças, né, nessa faixa etária onde estão aprendendo a ler, aprendendo a escrever, né? Mas a minha pergunta, ministra, caso essas proibições, que volte aqui em São Paulo a gente estava indo quase para já fase verde, né? A gente está na fase azul. Parece ter alguma sinalização que algumas coisas vão regredir. A senhora acha que haveria, de alguma forma, a possibilidade de uma, não digo interferência, que não cabe interferência nos estados, mas algum tipo de diálogo com os governantes, seja o Ministério da Senhora, que é o que representa as pessoas que são mais prejudicadas, nessa tentativa de haver mais flexibilizações para que volte os fechamentos que nós já vivenciamos. A senhora acha que haveria essa possibilidade de diálogo? Nós aprendemos muito, doutora, com essa pandemia. Ninguém estava pronto, ninguém sabia o que fazer. Foi tudo assim, vupt! E todo mundo foi tomando decisões e todo mundo tomando atitudes sem se conversar. Eu creio, e por causa dos danos que nós vimos aí, de ações terem sido tomadas sem pensar, sem refletir, eu creio que nesse momento agora vai ser mais possível, sim, um diálogo. Sabe por quê, doutora? A própria população está querendo isso. Porque, assim, os números mostraram que o isolamento, ele não surtiu o efeito que a gente queria para evitar a pandemia. Países que tiveram isolamento tiveram o mesmo número de casos daqueles países que não tiveram o isolamento. Então, o isolamento, da forma como ele foi imposto no Brasil, ele foi prejudicial para todo mundo. Então, os nossos ministérios vão começar a conversar. Por exemplo, o Ministério da Educação. O ministro Milton é uma pessoa extraordinária. Nós temos um grande ministro e ele tem esse poder de conciliar, de conversar, de diálogo. Ele está conversando com os movimentos, com os professores, com os prefeitos eleitos agora, os novos prefeitos. Eu acho que agora, doutora, depois de tudo que a gente está sentindo na pele, especialmente essa crise econômica que foi imposta, eu acho que todo mundo vai sentar, vai conversar. Eu vejo mais esperança agora da gente juntos encontrar respostas que não seja esse isolamento da forma como foi imposto. Amanda. Ministra Damares, nós estamos em meio a um processo eleitoral. Gostaria até de retomar a pergunta da nossa internauta, acho que é Lourdes, né, o nome dela, sobre o feminismo. A gente tem uma subrepresentação... Lourdes Oliveira. Lourdes Oliveira. A gente tem uma subrepresentação de alguns grupos na política, né, de muitos, aliás, os negros, mulheres, índios, transexuais. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre as cotas para mulheres e também a equiparação de financiamento das candidaturas de negros e brancos e também sobre a eleição de transexuais, que alcançou um número recorde agora em 2020 para as câmaras legislativas, bancadas legislativas. A gente teve um caso aqui também da bancada feminista do PSOL, eleita em São Paulo. Gostaria de saber a sua opinião. Amanda, eu confesso para ti que eu estou muito triste com o resultado da eleição municipal. Ainda temos 900 municípios que não conseguiu eleger uma única mulher vereadora. E em 2019 inteiro, Amanda, nós nos preparamos aqui no Ministério para uma mega, super,
hiper campanha de mais mulheres na política. E a gente se preparou, inclusive, a nossa estratégia era eu sair pelo Brasil, arrastando candidatas, gritando, vambora, a gente consegue, vambora, vamos nos candidatar. Mas a pandemia nos impediu da gente fazer como a gente queria. Nós aumentamos o número de mulheres em Câmara de Vereadores e em prefeitas, aumentamos no Brasil. Mas, infelizmente, Amanda, 900 municípios não conseguiu eleger uma única mulher para a Câmara de Vereadores. E qual era a nossa grande motivação? Escuta o número que eu vou te falar, Amanda, que é muito preocupante. Apenas 9% dos municípios no Brasil tem uma delegacia da mulher. E só 19% dos municípios tem uma instância de proteção da mulher. E qual era o nosso objetivo? A gente elegeu o maior número possível de mulheres nas câmaras de vereadores e lá nas câmaras de vereadores a gente ter uma Procuradoria da Mulher, assim como a gente tem na Câmara Federal e em algumas assembleias legislativas. Então, nosso objetivo era, no Legislativo Municipal, a gente ter ali um instrumento de proteção da mulher por meio de uma mulher eleita. Claro, podemos fazer isso com os homens eleitos, mas a mulher ela é mais aguerrida nessa pauta. Então, a gente lutou muito para que mais mulheres fossem eleitas neste momento. E a gente não conseguiu alcançar todos os municípios. Mas tivemos alguns feitos. Por exemplo, nós temos uma prefeita no interior de São Paulo que foi eleita com 82% dos votos da cidade. Então, a gente teve aí algumas mulheres muito bem sucedidas nesse período eleitoral e eu acho que a gente está avançando para esse momento de mais mulheres na política. E a gente quer muito que a Câmara dos Deputados, na próxima eleição, tenha mais mulheres. Nós só temos 91 deputadas eleitas nessa legislatura e diminuímos o número de senadoras nessa legislatura. Então, assim, o que nós vamos ter que fazer, Amanda? Começar a conversar mais. A mulher pode. A mulher é líder, é uma líder nata. Nós temos tantas mulheres no interior do Brasil que são líderes comunitárias, que podiam estar sendo vereadoras agora. As mulheres estão prontas. Nós já nascemos prontas, tá? Desculpa aí, Lacome, Silvio, mas nós aqui, ó, nós somos o ser mais extraordinário que ocupa esse planeta. Nós já nascemos pronta. A mulher tem condições de ocupar os espaços de política no Brasil e a gente vai ter que incentivar muito isso. Com relação à sua pergunta das trans que foram eleitas, foi um número bom, um número considerável, aumentou a bancada. Todos os segmentos precisam ser representados, Amanda. Todos eles têm que ter a sua representatividade no legislativo. E foi uma coisa natural que aconteceu. O movimento se organizou e elegeram as suas candidatas. Eu sei que Silvio e eu temos opinião um pouco diferente da opinião da Amanda, da ministra. Eu acho que a participação da mulher na política é importante, mas é algo orgânico, senão a gente teria que interferir, por exemplo, nos cursos de engenharia, onde há poucas mulheres também, ou no contrário, né, a gente teria que incentivar a participação de homens em cursos de fisioterapia, nutrição, por exemplo, enfermagem, que são dominados pelas mulheres. Então, a gente tem essas diferenças. Eu sou contrário à cota, por exemplo, de 30% de candidatas entre os candidatos nas eleições proporcionais. Acho que isso é completamente indispensável, é o Estado se metendo nisso, mas vamos pular essa fase.